Bem-vindos, bem-vindos. Vamos por um bate-papo interessante, como são todos. Modéstia à parte, né? Modéstia à parte, como são todos. Mas cada um no seu momento, né? Cada um na necessidade de cada um. Como diz um ditado, cada um com seus cada um. O que acontece numa sessão de Reiki? O que acontece, né? O que é possível? Para a gente abordar isso, nós vamos ter que fazer um pequeno preâmbulo antes, algumas considerações. As possibilidades são muitas, certo? As possibilidades são muitas. Não há restrição, não há impedimentos, não. Porém, a gente tem que separar, né? Por parte dos seres humanos, nós temos dificuldades. Porque os seres humanos são tipo torcedor de futebol. Você torce para um time e você não pode torcer para o outro. Então, para algumas pessoas, se você está trabalhando com Reiki, você não pode estar trabalhando com cura prânica. Se você está trabalhando com passe espírita, você não pode estar trabalhando com Umbanda. Se o seu mentor é da linha da fraternidade branca, Iemanjá não tem nada a ver com isso. Se você é cristão, Buda, então, meu Deus do céu. Você vê um preto velho, a pessoa se horroriza. Então, os seres humanos separam muito as coisas, ficam seus quadradinhos, né, seus cubinhos ali fechadinhos, não aceitam essas interações e tem uma série de preconceitos. Isso é muito comum também na espiritualidade. Por quê? Porque você morre, eu morro, e a gente continua igual. A gente continua com as nossas mesmas crenças, as mesmas ideias, a mesma maneira de ser. Algumas pessoas pioram porque ficam mais engessadas no extrafísico, não aceitam o que está acontecendo com elas. Outras pessoas melhoram porque abrem suas perspectivas, a sua visão de mundo, né? Crescem, e aí melhoram. Mas em geral, mesmo fora, a gente tem as mesmas ideias e preconceitos daqui. Então, lá no mundo espiritual, se vem um amparador da Umbanda, ele chega lá, vê uma pessoa do espiritismo, ele torce o nariz e vai para o outro lado. Vem alguém que acredita em anjo, vê um preto velho, torce o nariz e vai para o outro lado. Então, a gente tem esses pequenos conflitos humanos sendo reproduzidos. Conflitos, preconceitos realmente ruins. Porque para a espiritualidade, para uma verdadeira espiritualidade, para seres que despertaram um pouco mais no mundo espiritual, e mesmo no plano físico, está tudo, né, tudo junto reunido, como diz aqui na região, tudo junto reunido. Estão todos unidos. Então, uma Iemanjá que se manifesta junto com o Buda, com Shiva, a pessoa torce por Alá, não importa. Para a espiritualidade verdadeira, há um grupo de seres que é o bem da humanidade, que é a nossa evolução. Então, como eles se manifestam, não tem a menor importância. E eles se plasmam, se mostram como a gente precisa. Então, se você acredita piamente que é um anjo da guarda, ele vai aparecer lá com uma espada azul flamejante, com asas e com aquela aura toda. Se você prefere um Buda, ele se manifesta como um Buda sorridente, tranquilo. Se você prefere uma coisa mais indígena, vai vir um pajezinho lá, né, um cocá, com alguma coisa assim. Eles atendem às nossas necessidades. Então essa divisão que nós humanos, principalmente aqui na Terra, fazemos e que reproduzimos também no plano astral, para uma espiritualidade um pouco mais esperta, isso não existe, isso está fora de cogitação. Para aqueles que continuam mantendo o Clube da Luluzinha, o Clube do Bolinha aqui na Terra, no mundo astral também tem Clube do Bolinha, Clube da Luluzinha. Então, eu prefiro ficar com essa visão mais abrangente, essa visão mais ampla, né? De que estamos todos conectados, todos nos ajudando e todos crescendo como uma humanidade. Isso é importante. Legal. Então, dentro de uma
de uma aplicação de reiki, de um tratamento com reiki, eu vejo duas possibilidades. Duas possibilidades que não são antagônicas, que podem ocorrer ao mesmo tempo, embora ao mesmo tempo seja assim até um pouco complicado, um pouco complexo, no meu entendimento, né? Talvez eu esteja um pouco limitado nisso. A primeira possibilidade é o reiki puro e simples, certo? O reiki puro e simples sendo oferecido pelo reikiano para quem está precisando. E se você está oferecendo de uma maneira adequada, aplicando adequadamente, flui muito reiki e a nossa energia fica preservada. Legal. Nessa opção, essa forma de acontecer as coisas, o que flui é a energia reiki, que é absorvida pela pessoa e que é usada pela consciência dela. Certo? Basicamente é isso. A gente pode ter uma presença espiritual, um mentor, um amparador, um anjo da guarda, um ser de luz, celestial, o que você imaginar, mas ele não interfere no processo, ele deixa, né, que flua o reiki, ou talvez ele até facilite um pouquinho, né, tranquilizando o reikiano, tranquilizando a pessoa que está ali na maca recebendo. Então essa é uma das possibilidades. Mas existe um outro lado que é muito, muito mais amplo, muito mais profundo, muito mais abrangente, com tantas variáveis que fica até difícil a gente comentar ou a gente falar a respeito, porque realmente é um universo imenso. Nessa outra vertente, nós temos a presença de mestres e amparadores, de gurus, de seres de luz, de pajés, de caboclos, de Exus, de Iemanjá, de Buda, de Krishna, de Ganesha. Temos a presença de toda a espiritualidade ali. Temos a presença de seres de luz ligados à cura, ligados a tratamentos médicos. Temos de tudo que você possa imaginar e coisas que talvez você nem imagine. Presença de seres de outros planetas, né, extraterrestres, de tudo um pouco, certo? Sempre com muito cuidado, sempre com uma atenção muito especial para o reikiano, para a pessoa que está ali conduzindo a aplicação, sempre com muito cuidado para com a pessoa que está recebendo, em total acordo, em total e absoluto acordo entre as consciências envolvidas. E tudo que ocorre é válido de alguma forma, mesmo que a gente não entenda, mesmo que a gente não compreenda, ou mesmo que a gente não goste, não queira, não aceite. A nossa mente não conta muito. A nossa mente está muito limitada. Então, nós temos, nessas outras possibilidades, processos de cura, processos de limpeza, energização, reencontros, situações onde você sai do corpo, você se encontra com um desafeto e você se integra, os dois se perdoam, momentos de expansão de consciência, acesso a outras realidades, a outros universos, a outras vidas. Praticamente tudo que você já ouviu falar sobre espiritualidade, sobre energia sutil, está disponível. Mas isso não é reiki. Certo? Isso não é reiki. Nessa segunda modalidade, o reiki muda um pouco. O reiki se torna suporte. Então, quando ocorrem essas situações, o reiki que o reikiano oferece, ele vai servir como um suporte para que o ambiente seja preparado, para que essas situações todas ocorram, para que haja energia suficiente. E aí, ele não é tão absorvido pela pessoa e usado pela consciência, mas é usado no ambiente, em todas as situações que estão se desenrolando naquele momento. Nós temos o livro Mãos de Luz, da Bárbara Brennan, que ela relata inúmeros processos curativos que ela fez, trabalhos energéticos muito interessantes. Tudo aquilo ali acontece durante uma sessão de reiki. Tudo aquilo ali acontece com uma sessão de reiki. Porém, a maioria de nós não observa. A maioria de nós não percebe, não tem acesso a essa informação. E é muito bom, porque muitos não saberiam lidar com isso. Então, o trabalho necessário para que
o reikiano conseguisse lidar com essa informação, seria tão grande, tão desgastante, que é melhor esconder isso dele. Então, a gente não percebe. Em alguns casos, pessoas que têm uma clarividência mais desenvolvida, que têm uma percepção maior, vão notar, vão perceber essas coisas, vão ter na sua tela mental, vão ter, né, uma clarividência mesmo de visualizar essas situações todas, de observar. Então, nós temos esses dois aspectos. O que vai acontecer, os mentores, os amparadores, os trabalhadores de luz que estão ali, é que vão decidir a cada momento, né, o que é perceptível, o que não é, o que é visível, o que não é visível. Porque nós temos um grande problema. Nós nos impressionamos com as coisas. Então você está lá fazendo uma aplicação de reiki e você vê uma bola de luz. Meu Deus, você se deslumbra com aquilo. É a maravilha das maravilhas. Toda aplicação de reiki tem que ter uma bola de luz, porque senão não é reiki. É isso que a gente pensa. É assim que a nossa mente pensa. E quando não tem a bola de luz, nós nos sentimos inseguros, nós ficamos, o que houve, o que eu fiz de errado, será que essa pessoa que não merece? E a gente entra nesses processos mentais aí extremamente desgastantes e conflituosos. Então há todo um cuidado da espiritualidade para com o reikiano e a pessoa que está sendo atendida. Em geral, há todo um processo de preparação. Né? Você não chega lá no primeiro dia de reikiano e vai acontecer maravilhas. Não, com toda certeza não. Isso é uma coisa gradual. Depende de cada um. Depende do que a consciência de cada um pretende. Então, às vezes ela força um pouquinho a barra, traz uma coisinha mais intensa, mais difícil de lidar, para que a gente saia, né, da nossa casquinha, do nosso mundinho ali, e a gente abra um pouco as perspectivas para outras possibilidades. E às vezes, para muitas pessoas, não. As coisas ficam muito, muito limitadas, sem muita percepção, o que às vezes é muito frustrante. Mas há sempre alguma coisa acontecendo. E essas coisas acontecendo, o cuidado também é com o ego do reikiano. Ou até com a pessoa que está recebendo, que às vezes a pessoa tem uma percepção, uma clarividência, um olhar sobre o astral muito amplo, e ela também pode se impressionar, ela também pode se entusiasmar, ou se entristecer, ou ficar assustada com as coisas. Então, isso tudo é muito bem dosado, todo esse aspecto espiritual. As falhas estão presentes, ocorrem, os problemas ocorrem, são todos esperados. Há um desenvolvimento disso. E ao reikiano cumpre aceitar, entender esse processo, né? E permitir, colaborar com ele, para que não aconteça o contrário, para que a gente não atrapalhe demais. É claro que não são coisas sempre perfeitas, maravilhosas e fantásticas. Às vezes as coisas dão errado, às vezes as coisas não funcionam. Um determinado dia você talvez esteja com uma sensibilidade maior e você percebe alguma coisa, se impressiona com aquilo e você atrapalha todo um planejamento. Porque nós temos dentro do Reiki um ponto muito importante, que eu até abordo em outros vídeos, que é o Reiki e a nossa energia pessoal. São duas coisas diferentes. A nossa energia pessoal é extremamente carregada de vontade, de querer, de desejos, de apegos. Ela gera conflito. Porque eu não sei o que o outro quer, o que o outro precisa, mas eu acho que sei. E aí é o conflito do meu ego com o ego do outro. E quando você aplica Reiki, quando você abre espaço dentro de você para aplicar Reiki, a coisa flui de uma maneira fantástica. Porque aí o Reiki vai conforme a necessidade do outro. Então não há a minha intervenção. Quando eu uso a minha energia, eu me desgasto. Eu me ressinto, eu fico irritado, eu fico com sono, eu fico fora do ar, eu acho que não está funcionando, a minha mente fica ativa. Então, do meu canal de Reiki desse tamanho, a minha mente começa a se ativar, começa a se impressionar com o que percebe e vai um filetezinho de Reiki, que é ótimo, mas todo aquele outro espaço vai a minha energia, que é péssimo. Mas é um aprendizado. Todo reikiano passa por isso. Todo reikiano passa por isso. E as variáveis são tantas que, mesmo que você tenha todo um acompanhamento espiritual lhe auxiliando, às vezes acontece um evento ou outro durante o dia que desequilibra você, e aí você chega na hora de aplicar,
Está todo um aparato ali da espiritualidade disponível, né? Sabendo que você vai dar um pouco de reiki para a pessoa e o restante do reiki vai ajudar a formar um campo de energia especial. E você começa a querer e se impressiona, e cadê a luz, e cadê os mantores, será que dá, será que não vai? A pessoa não para de falar, porque a pessoa também tem as variáveis dela. E aí a coisa desanda. E aí a gente se desgasta porque gasta muita da nossa energia, o nosso querer vai atrapalhar. E aí não tem reiki que dê conta. Não tem amparador que dê conta. Então, há toda uma preparação, há todo um cuidado, mas que nem sempre funciona, mas que também faz parte do aprendizado. Quando o reikiano, quando a pessoa que está ali, né, quando todo esse apoio espiritual estão num conjunto razoavelmente harmônico, todos aprendem, e todos crescem, evoluem. Então na próxima é um pouquinho melhor, na outra é um pouquinho melhor, daqui a pouco acontece um fogo terrível, destrói tudo, aí recomeça-se, né? O ruim é quando a gente se decepciona, quando a gente cria muita expectativa, quando a gente se desgasta demais e às vezes adoece. Isso é complicado. Mas faz parte desse processo de aprendizagem de todos nós. Certo? E dentro disso, tudo que acontece é esperado, é bem-vindo. Quanto mais lucidez e discernimento você tem, quanto mais você buscar informações para tentar entender essas coisas, quanto mais você abrir a sua mente para permitir, né, que as coisas fluam conforme a necessidade, melhor. Porque para o pessoal que está no mundo espiritual, se ele tiver que mostrar como ele é mesmo, né, como ele gosta, eu sou um preto velho, cachimbinho, coisa e tal, pequenininho, mas para aparecer para ti eu tenho que parecer o Arcanjo Miguel, o Metraton. Então eu tenho que gastar minha energia e a minha atenção para plasmar uma forma e uma energia que não sou eu. É custoso para ele também. Se ele puder vir como ele gosta, como ele quer, é mais fácil o trabalho ser executado, a energia ser transferida e tudo mais. Então tudo isso aí vai acrescentando elementos e dificuldades, né? Há o gasto do reikiano, há o gasto de energia deles. Eles aprendem, nós aprendemos. Por parte do reikiano, que quer verdadeiramente ser um terapeuta holístico, é preciso que ele amplie a sua visão. É preciso que ele permita. É preciso que ele não se impressione tanto com as coisas. É preciso que ele aceite o que está acontecendo. É um caminho de aceitação aplicar reiki. Mas que ao mesmo tempo ele procure aprender, entender esses processos todos, né? Para que seja oferecido reiki e não a minha energia vital, a minha energia psíquica. E aí, dentro dessa caminhada surgem muitas coisas. Eu lembro, né, para citar um evento, um atendimento que eu fiz, não foram tantos assim, mas foram alguns raros que eu fui na casa da pessoa atender. E uma certa feita, eu atendi uma família que morava assim numa região de muito mato, de muita árvore, uma região até um pouco distante da cidade. Eu fui para atender uma pessoa, acabei atendendo a família toda. Todos gostaram, todos se entusiasmaram, né, tiveram boas percepções. E foi muito assim, muito recompensador as impressões, as percepções que eu tive. Mas uma delas que aconteceu, e se eu não tivesse mantido a minha presença tranquila ali, serena, eu teria perturbado, eu teria atrapalhado. Numa das pessoas que eu atendi, havia muita energia densa nela, uma energia muito pegajosa, um verde escuro, assim, quase preto. E à medida que eu estava aplicando o reiki, essa energia ia se soltando. Eu percebia isso, de olhos fechados eu percebia, tinha noção ali, e veio na minha tela mental essa informação. E eu lembro que quando eu percebi aquela coisa se dissolvendo e saindo da pessoa, eu pensei, mas o que vai acontecer com essa energia? Será que ela vai ficar aqui no ambiente? Vai ser ruim para as pessoas? Naquele mesmo momento que eu pensei, eu vi uns bichos que pareciam uns iguanas, né? Aqueles dragões lá de... Não é Madagascar a ilha, uma outra ilha ali que
uma ilha antiga que tem os dragões grandão, uns lagartos imensos assim. Eu vi uns lagartos saindo da vegetação próxima e engolindo toda aquela energia. Aí quando aquilo parou, eles simplesmente voltaram para onde estavam e pronto, né? Ficou tranquilo. Então, tive ali uma graça de perceber, de receber a informação de que aquela energia ruim, né, deletéria que estava na pessoa, não ia simplesmente ficar na casa e contaminando os outros e atrapalhando a vida deles, mas que os mentores, os amparadores das pessoas que estavam ali precisando de energia, arranjaram uma maneira de contornar aquilo, e eu percebi, para mim foi muito tranquilo, e eu deixei a coisa fluir, né? Eu podia ter me impressionado, meu Deus, esses bichos, o que houve, de onde saíram, o que é isso? Eu podia ficar com medo e interromper todo o processo, podia atrapalhar. Consegui me portar adequadamente, né? Foi muito bom. Uma outra situação que chamou muito também a minha atenção foi que, uma ocasião, na sala de atendimento, eu vi a presença de um velhinho. Um japonesinho, um chinesinho, talvez, velho, assim, barba branca, sem cabelo, com uma roupinha básica, pequenininho, né? Estava ali no canto. Enquanto eu fiz a aplicação de Reiki. Depois do atendimento, a gente conversando, trocando com a pessoa, ela me relatou que ela viu um mentor dela ali presente, né? E o que ela me relatou foi o que eu percebi. Exatamente. Né? Mesma figura, mesma descrição. Então, também, um momento assim muito especial que a gente recebe essas informações, né? E que a gente consegue lidar com elas. Que é muito bom. Por outro lado, eu também tive uma situação ruim, porque ao perceber algumas coisas e ao tentar orientar a pessoa, eu não fui bem recebido. Eu fiz um atendimento e a pessoa vinha com um caso de assédio muito grande, mas um assédio, né, uma perseguição espiritual, uma atuação de seres espirituais sobre ela, que era ruim, que era negativa. Ela pensava que eram mentores e amparadores dela. Então, a todo momento, eles sopravam alguma coisa no ouvido dela e ela falava. E ela vinha assim de um histórico terrível, de perder emprego, porque no meio do atendimento, né, de uma loja, de uma coisa que ela estava fazendo no escritório, ela chegava e dizia para a pessoa, tal coisa, tal, e contava um monte de abobrinha para a pessoa, que o mentor dela estava dizendo que ela tinha que falar para aquela pessoa naquele momento. Ela acabou passando por louca e acabava perdendo emprego e assim ia. Quando ela chegou para mim, e já no começo, meus mentores estão todos aí, estou vendo eles, estão te observando. Agradeci a presença, tudo bem. Só que ela não conseguia parar, né? E aí eu disse para ela assim, olha, tem alguma coisa errada contigo. Essa tua relação com os teus mentores. Porque um mentor verdadeiro não cria problemas. Um mentor verdadeiro não te faz passar por situações vexaminosas e não te atrapalha a tua jornada física. Ele vai te orientar adequadamente. Então isso que tu está recebendo de informação, tu precisa primeiro verificar se é tudo verdade, se é tudo correto, e você precisa principalmente buscar o momento certo de falar isso. Para que você não atrapalhe a vida do outro, para que você não cause problema para o outro também, além de causar para você. E a pessoa ficou brava. A pessoa ficou chateada. Né? Tanto que depois ela veio mais uma ou duas vezes, e eu não lembro de ter visto essa pessoa nunca mais. Mas ela não gostou. Porque a pessoa estava com um ego grande, né? Eu sou poderosa, eu tenho mentores aqui ao meu lado que são meus. E eles me dizem o que fazer, o que eu tenho que dizer, e eu obedeço, eu faço e aconteço. E aquilo estava sendo péssimo para elas. Eu não tive percepção disso, de presenças de nada, mas ela tinha. Quando a gente vai fazer uma aplicação de Reiki, que a gente tem uma sala de atendimentos, que a gente vai na casa das pessoas, alguma coisa assim, começa a se formar um campo de energia. E eu penso que tudo que acontece durante a aplicação é devido. É importante que aconteça, seja bom ou seja ruim. Então, algumas pessoas se impressionam quando um assediador fica junto de uma sessão de Reiki. Mas como assim?
Então tu não é tão bom como tu pensa, Luiz. Então a tua energia não é tão boa se estava um assediador ali. Mas às vezes é preciso que o assediador esteja ali, se beneficiando também com uma energia equilibrada, com uma energia boa, positiva, harmônica, para que ele também cresça. Porque não adianta que durante a aplicação de Reiki ocorram milagres. Aí você sai dali e você retoma os mesmos problemas de antes. Você estraga todo um trabalho que foi feito. É preciso que a pessoa se modifique. O Reiki não vai resolver seus problemas, os amparadores, os mentores, seres de luz não vão resolver os seus problemas. Eles vão ajudar, eles vão auxiliar de várias formas, com muito amor, com muita dedicação, mas eles não vão, os verdadeiros, é claro, né? Os verdadeiros não vão invadir a sua vida e mudar você. É como você pegar uma criança birrenta e você querer que não passe de mágica a criança vire um amor de criatura, educadinha, certinha, bonitinha. Eles não fazem isso com a gente, porque nós temos 50, 60, 70, 80, 90 anos e nós continuamos crianças birrentas. Visto que a maior parte das coisas fica sem ser mostrada, fica sem ser percebida pelo reikiano ou pela pessoa que está recebendo o reiki, como um cuidado, como uma atenção especial. Porque, de novo, na hora que a gente perceber certas coisas, a gente se impressiona com aquilo. O nosso ego, quer a gente queira ou quer não queira, fica feliz. Meu, como eu sou poderoso, olha só quanta gente aí trabalhando e ajudando e fazendo, quantas curas nós vamos fazer. O seu espaço de reiki some, a sua energia vital toda é drenada. Porque depois que começou um processo, simplesmente não pode interromper. Ah, tá, agora o nosso reikiano ali resolve se achar, né, top of the top, e para de fornecer energia. O que a gente vai fazer? Então, eles continuam doando energia, mas continuam usando a sua energia também. Isso, às vezes, é muito difícil de perceber. E o grande detalhe, né? O grande detalhe, se a espiritualidade pudesse fazer isso tudo sozinha, por que ela precisaria de mim como reikiano? Então eu não preciso me preocupar, eu não preciso cuidar dos meus pensamentos, eu não preciso me preparar adequadamente, eu não preciso estudar. A espiritualidade faz tudo. Então eu estou ali para quê? Objeto decorativo? É isso? Se a espiritualidade não precisasse de nós, seres humanos, sejam reikianos, curadores prânicos, médium, espíritas, umbandistas, candomblé, tantas outras áreas que nós temos aí, eles descartavam e faziam tudo sozinho, o que precisava ser feito e pronto. Mas não é tão simples assim a coisa. Porque há um entrelaçamento desse mundo astral com o mundo material. A gente que não percebe. Então, é importante que cada um de nós procure melhorar, procure crescer com seus conhecimentos, com as suas expansões de consciência, com seus estudos, com as suas práticas, com a sua meditação, com o seu trabalho com Reiki, para que a gente colabore realmente com a espiritualidade, para que a gente possa ser realmente um elo confiável da corrente, e não aquele elo que vai romper e a corrente vai se arrebentar. E isso tudo é tratado assim com muito cuidado pela parte espiritual. Coisas de anos que a gente vem sendo preparado, que a gente não sabe, que a gente não vê, que a gente não percebe, que vai acontecendo e que vai nos conduzindo para esse processo. A gente pode colaborar ou a gente pode dificultar. Eu penso que as pessoas que se envolvem com isso era uma das possibilidades que a sua alma, que a sua mônada, que o seu eu superior organizou, colocou no seu caminho. Né? Não era uma obrigatoriedade. A obrigação veio do ser humano. Porque na hora que o ser humano vê você com algum poder, com alguma capacidade especial, ele diz assim, ó, você tem que fazer isso. Você tem que usar. Você tem que... Tem. Não. A sua alma coloca na sua vida diversas possibilidades. E você vai se movimentando entre elas conforme você tem consciência, dedicação, estudo, aprofundamento nas coisas. Se você leva tudo de boa, né? Às vezes a gente vem com um potencial imenso e desperdiça. Tem um artigo da revista Exame, muito antigo, que fala que
Nem sempre as pessoas mais inteligentes, mais capacitadas, se tornam bons pensadores. Porque a gente acaba se deixando levar tanto por esse ego, por esse achismo, que a gente não se dedica, a gente não se desenvolve. Ah, eu já sei, isso aqui para mim é fácil, então não preciso. E aí chega ali adiante e cobra um preço. Então, ter o potencial não significa que ele vai ser, né, utilizado, vai ser desenvolvido. Isso é importante. Nós temos inúmeros relatos. Eu poderia passar uma tarde aqui, né, com exemplos, com situações. Eu recomendo bastante o livro Mãos de Luz, é muito bom. A Bárbara faz relatos ali fantásticos com a percepção que ela tinha, processos de cura, de energização assim, muito variados e muito instrutivos, mas também muito particulares dela, muito peculiares dela, né? Que nem sempre vão acontecer da mesma forma com todos. Mas há uma certa similaridade, com certeza, né? E tanto isso ocorre numa sessão de Reiki, como num centro de Umbanda, como num centro espírita, quanto em hospitais etéricos que nós temos por aí, quanto nas cirurgias espirituais que a gente ouve falar, como em algumas cirurgias físicas sob intervenção espiritual, né? O Dr. Fritz é um dos mais conhecidos que a gente tem. Então há uma série de questões. O que a gente precisa sempre é lucidez e discernimento, para realmente separar aquilo que atrapalha, que incomoda, que desgasta, e aquilo que nos faz crescer, que nos faz avançar e que nos permite realmente ajudar alguém. Quem está se afogando não vai conseguir salvar o outro que está se afogando também. Não tem jeito. Nem como exemplo. Nem como aprendizado. Não há aprendizado. Você está se afogando e acabou. E infelizmente nós temos centenas de coisas assim, de pessoas que se perdem porque o ego manda mais alto, né? O ego manda, o apego atrapalha. Nós temos um exemplo muito bom. Eu tenho, até comentei isso num outro vídeo. Eu tenho um livro da Beth Cosmos sobre o Amadeus e sobre o Alberto Águas, o criador do Amadeus, sistema de energia. O Alberto Águas era um brasileiro, viveu pelo mundo todo, falava várias línguas, mas era um curador também, inclusive, tinha um poder curativo muito grande, uma capacidade magnética, energética muito grande para isso. E ele passou um tempo na Amazônia com alguns índios guaranis. E desenvolveu, seu método avançou bastante. Quando ele volta para a Europa, fugindo aí de perseguição política e militar, coisa e tal, ele começou a dar os cursos. E a Beth fala no livro dela, lá pelas tantas, que o Alberto adoeceu. E estava deteriorando muito rápido. E ele diz para ela que as pessoas nunca estão satisfeitas. Nunca é suficiente. Mas ele continuou se doando. Porque ele internalizou uma crença que ele tinha que fazer aquilo. E ponto. Ele podia ter dado uma pausa, ele podia ter se afastado um pouco, se reorganizado e continuar o trabalho dele, que foi fantástico. Mas ele ficou muito preso no ego, muito preso nas crenças dele. Não há nada de mal nisso, é claro, não é uma crítica. E ele realmente veio a falecer até razoavelmente jovem. Não era muito velho, não. Não era muito idoso. Velho estou eu. Então é preciso muito cuidado com isso. Porque a gente tem essa questão de ajudar, de querer curar, de ser a nossa objetivo de vida, fazer isso, atuar como terapeuta holístico, como eu vejo tanta gente falando eu sinto um chamado dentro de mim, mas é preciso que a gente vá para essa área com lucidez. É claro que não é quando dá errado, quando não dá certo, quando acontecem problemas, não é que seja perdido o tempo, o trabalho, a energia, não. Não é perdido se há aprendizado. A questão é que nem sempre há o aprendizado. Muitas vezes há o sofrimento, muitas vezes há a desilusão, né? Esse comentário do Alberto Águas mesmo é muito natural. As pessoas estão sofrendo, as pessoas estão com dor, as pessoas estão doentes, física, energética, emocional, mental e espiritualmente. E quando elas encontram alguém que pode dar uma resposta para aquilo, ajudar, elas
se grudam. Se a pessoa não tiver um bom equilíbrio, não tiver uma boa orientação, a gente tenta corresponder e não consegue, e é mais um, e daqui a pouco você definha. Simplesmente isso. Então é preciso sempre lucidez, é preciso sempre questionar quem são os meus mentores, o que eles estão querendo de mim, por que eles estão me levando por esse caminho. A gente ocidental às vezes é criticado por perguntar demais, criticar demais, né? Mas às vezes é importante, com civilidade principalmente, né? Porque não é que você duvide dos seus mentores, dos seus amparadores. Não é que você não acredite neles. Mas você tem dúvidas que são naturais e que, se forem respondidas adequadamente, a gente cresce, a gente avança. Então fica muito bom. Para aqueles que só aplicam Reiki, e o Reiki para a consciência, é ótimo, é mais tranquilo. É mais tranquilo, eu diria. Mas, mesmo nesses casos, sempre vai ter uma presença espiritual ajudando, colaborando. Sempre tem algum ser no astral que quer compartilhar, que quer ajudar alguma coisa, que se importa. Então a gente sempre está, né, recebendo alguma ajuda. E sempre recebendo alguma tentação. Porque ao mesmo tempo tem os que querem ajudar verdadeiramente e que podem ajudar, e tem aqueles que querem ajudar, mas que também estão se afogando como nós no mundo espiritual. Então eles causam problemas para a gente. Né? Porque eles nos insuflam coisas, ideias e vontades e necessidades que são deles, que não foram resolvidas, e a gente pensa que são nossas, e a gente tenta fazer também, e também não consegue, e aí daqui a pouco vai tudo por água abaixo, o que é pior de tudo. Né? Quando você começa um trabalho, tem um potencial imenso para crescer, para ser muito bonito, muito útil, e por falta de orientação, por falta de questões de ego que não são bem lidadas, falta de conhecimento que a gente não busca, ou busca nos lugares inadequados, a gente se decepciona, a gente se desilude com a coisa e não funciona. Né? Então é preciso cuidado. É um universo muito grande. É um universo muito grande, muitas possibilidades, muitas variáveis envolvidas, com aprendizado para todos os lados. Para todos os lados. Desde que se tenha essa perspectiva de que tudo traz aprendizado. E também com muito sofrimento, com muito charlatanismo, com muita falsidade, com muito ego inflado, com muito apego. Mas é humano. É humano. Está disponível para todos. Todos nós temos o mesmo equipamento, gente. Todos nós temos o mesmo potencial. Alguns vêm com mais, outros vêm com menos. Mas o potencial é o mesmo para todos. O que vai diferenciar é a sua persistência, a sua dedicação, a sua disciplina, as suas crenças, os seus apegos. Então, eu vejo no Reiki assim uma possibilidade muito grande, mas vejo também perigos, porque muitas pessoas começam com o Reiki e acabam fazendo outras coisas que não são Reiki, porque o Reiki é energia, o Reiki não é o amparador presente, o Reiki não é a sala preparada, o Reiki não é a cura, não, o Reiki é energia. É como uma tomada de energia elétrica na parede. Se você ligar uma batedeira, você pode fazer um bolo. Se você ligar uma metralhadora, você vai matar meio mundo. A culpa é da eletricidade? Não, a culpa é do que está sendo usado. Né? O Reiki não tem esse potencial de matar todo mundo, claro. Mas é uma energia. E quem vai usar é a consciência. E quem pode atrapalhar ou ajudar somos nós com a nossa mente, né? Com as nossas ideias, nossas crenças, nossos apegos. O bom e velho impressionar-se, que eu digo, né? A gente se impressiona para o bem e para o mal e atrapalha tudo. Atrapalhei. Poxa vida. E agora? Vamos usar uma boa e velha técnica que eu comento com todos. Observar e questionar. Questionar até doer. Será que é o meu ego que estava presente? E por que eu estou com essa necessidade? E por que eu preciso fazer isso? E por que eu cansei? E por que eu saí feliz? Não adianta pensar que só as coisas boas que acontecem na aplicação são merecedoras de atenção. As coisas ruins também. Há
aprendizado no ruim e há aprendizado no bom. Aí nós crescemos. E esses trabalhos todos, eles são muito também sazonais, né? Acontece durante algum tempo, param, acontece de novo, param. Tudo para que a gente se adapte. A nossa mente é fantástica. A nossa mente está sempre pronta, está sempre disponível, faz tudo. Ela não se dá conta do tempo que é necessário para as coisas acontecerem. Você não constrói uma casa em 2 dias. Você pode ser trilionário, mas você não faz uma casa em 2 dias. Enquanto o cimento não secar, você não faz. Enquanto a rede de água não disponibilizar água, você não faz a casa. Você pode pagar, mas você não faz. No mundo astral você faz a casa em segundos. Você muda tudo que você quer em segundos, mas tudo dentro da sua cabeça. E aí nós estamos nessa jornada com interação com esse astral, para que a nossa mente consiga se adaptar melhor, consiga se posicionar melhor. E aí surgem cada vez mais possibilidades, né? Muito construtivas, muito elucidativas, muito propícias para o nosso despertar. Certo, pessoal? Gratidão então a todos, espero que seja útil. Fique à vontade para compartilhar, fique à vontade para dúvidas, para discordar, né? A gente vai crescendo, eu aproveito demais os likes e os dislikes, né? As críticas e as contribuições são todas sempre bem-vindas. Gratidão. Estou preso.